Dearest Rex, don't look so blue. Your mom is here to smile for you. You say, so little Rex, don't drift away. Your mom is here to keep you safe. Little Rex, don't drift away. Your mom is here to keep you safe. Certo, eu acho que vocês já perceberam que isso aqui não se trata de um vídeo comum, seja tanto pela duração de tudo isso aqui e também pela história que eu quero contar pra vocês. E essa história se trata do canal Alex Archivos, que digamos que nos trouxe algo muito curioso e interessante no meio dessa internet. E como vocês sabem, nesse mais ou menos um ano que eu venho trazendo vídeos aqui para o canal de forma firme e consecutiva, eu falei de diversos assuntos, mas também sobre dinossauros, que é claro se trata de Jurassic Park. E não foi poucas vezes, pois se você mesmo pesquisar aqui no canal, você vai ver que tem uma playlist onde se retrata apenas do terror envolvendo dinossauros. Mas vamos dizer que nos tempos para cá acabou ficando meio saturado. E isso é uma coisa que infelizmente vem acontecendo com muitos analog horrors hoje em dia, que na época quando lançaram era algo fenomenal, mas que hoje em dia, se você ver o número de tantos analog horror que se tem envolvendo dinossauros ou até mesmo o próprio Jurassic Park, é sério, parece que todos são a mesma coisa e que nenhum se destaca como foi na época. Mas é aqui que o nosso querido Alex Archivos entra no meio de tudo isso, lançando no dia 12 de julho de 2024 um vídeo, ou melhor, um found footage, denominado New Tank. Que mal sabia eu que quando eu acabei conhecendo esta obra e querendo ver até onde iria esse final, se trataria de uma das obras mais incríveis que eu já achei envolvendo dinossauros, pois aqui não se retrata como coisas envolvendo principalmente Jurassic Park ou o livro. É algo muito mais perturbador e marcante, que eu sei com certeza que se vocês quiserem estar se aproximando comigo nessa jornada, vocês não irão se arrepender. Então, antes de tudo, eu já lhe peço, minha gente, que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, que isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito. Não se esqueçam também que todos os créditos devido dos criadores e onde o vídeo acabei conhecendo esta obra em si, eu estarei deixando tudo aí na descrição. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Hollow Birds.
Este primeiro capítulo se começa, digamos, com um aviso, dizendo que o conteúdo que iríamos ver a seguir era perturbador para alguns usuários, e que esta aqui seria possivelmente o primeiro registro bem-sucedido de uma conversão, onde o sujeito seria denominado como o Anexo 10. E assim seguimos com a gravação ocorrendo no dia 21 de novembro de 2007. E pelo que podemos observar aqui, se trata de dois funcionários, ou pelo menos a visão de um, indo para um tipo de parque. Pois algo muito estranho tinha acontecido, pois o guarda que teria ido lá, o funcionário, teria sido nocauteado. Mas as ordens seguintes eram de resgatar aquela coisa, e não o funcionário. Mas pelo que tudo indica, possivelmente também seria uma pessoa que estaria usando algum tipo de roupa roxa. Mas as ordens eram de prender o suspeito e não de matar. Mas chegando lá, a pista está bloqueada por uma cerca, onde o caminho ele agora terá que seguir a pé. Que pela conveniência do destino, o portão agora seguiria livre e ele teria que seguir o caminho andando pela estrada. E assim a jornada se segue dele seguindo a estrada e seguindo o seu protocolo, digamos assim. E assim de repente, de vez em quando ele começa a ouvir uns sons na mata, mas que possivelmente não seriam nada demais. Até mesmo encontra um outro funcionário que estaria ajudando nessa busca, mas algo bizarro acontece. Ele vê o homem de roxo, mas não da forma que ele queria. Seja lá o que for esse experimento, podemos observar muito bem que isso aqui se retrata de algo muito perigoso. E como podemos observar, não se trata de um bicho ou algum animal em si, pois em alguns takes podemos observar que parece ser um tipo de criatura humanoide. Mas que no final, independente se for algum animal ou até mesmo uma pessoa, sabemos como tudo isso acabou. Infelizmente, muito mal para quem estava envolvido nisso. Mas algumas perguntas ainda ficam um pouco no ar. O que exatamente é essa criatura e que lugar é esse que os funcionários estavam indo onde teriam que deter apenas essa criatura? Isso são coisas que vamos entender mais para frente. Este vídeo aqui se corta para um tempo não especificado ainda, onde aqui nos apresenta o nosso protagonista, que aqui vamos chamá-los de R, que constantemente nesse vídeo ele fala que ele está tendo visões estranhas e de sonhos, onde ele manda para uma tal Ana, onde essa relação explicando sobre a Ana eu irei falar mais para frente, mas que esse foi o último desenho que ele acabou fazendo, e que os pesadelos não têm parado. R parece estar um pouco mais animado, pois aqui ele fala que descobriu essa plataforma onde você está vendo esse vídeo, que se retrata do próprio YouTube, e que mesmo que os desenhos e pesadelos que ele tem tido e transformado em desenhos tenham sido meio bizarros de começo, muitas pessoas começaram a elogiar ele e que ele estava até se animando com a ideia de postar na internet e compartilhar isso com as pessoas, e que os comentários também estavam ajudando muito. Mas uma coisa que a gente acaba descobrindo no meio de tudo isso é que ele também acabava tomando alguns remédios para tratar isso, mas que o melhor tratamento que ele falou que tem ajudado muito teria sido os próprios desenhos, e que ele tem uma estranha sensação que mesmo fora dos sonhos, ele tem sido observado.
Já nesse próximo capítulo, R acaba recebendo algumas coisas pelo correio, onde se retrata de alguns arquivos e fotos que a sua irmã, que se trata daquela Ana que eu acabei mencionando aqui atrás, mandando algumas fotos de recordações para ele, quase como se fosse um lembrete da infância deles e recordações antigas junto de um chapéu que ela queria muito que ficasse junto com ele. Nisso, R até mesmo manda uma mensagem, uma ligação para Ana, agradecendo pelo carinho, por todas essas lembranças boas que ele teve, mas que no momento iria voltar para o trabalho. Mas quando ele deu volta do trabalho, ele decide olhar umas coisas a mais e, principalmente, um tipo de CD ou álbum de fotografia antiga da infância deles. E o que ele vê, bom, parece que não foi nada normal. Come on, pick up. Hey, sorry, Hey. I'm a bit busy right now. I'll call you later. No. Did you get the pictures I sent you? Listen, I really can't talk right Yeah, now. Anna, did you get the pictures I sent you? Yes, I did. Okay. Listen, this is exactly why I didn't want you looking for our old stuff in the first place. Anna, why don't I remember this? We've been through this before. You dissociate. No. okay? Okay, then what do you remember? Now is not the right time. Would My you, work no, day- you're in the pictures. Please, just tell me. Anna, please. I'm sorry, okay? Anna, I please. really can't talk right now. No, just tell. Look, I will call Anna. you later, okay? Anna. Antes da gente analisar um pouco mais sobre tudo isso, temos que voltar um pouco para o começo, onde todas essas coisas velhas e lembranças e fotos ou livros que ele acabou recebendo vieram de um certo lugar onde ele e a irmã dele cresceram, denominado Northern Souls, que parece ter sido um tipo de orfanato. Mas no final do vídeo, se vocês forem ver, se trata em uma carta que se fala sobre um aniversário que ocorreu em 1994, onde possivelmente foi onde ocorreu aquelas fotos que vimos no final, onde aqui talvez teria sido a própria mãe de ambos. Mas se eles foram parar num orfanato, o que exatamente aconteceu com ela? E este parque que vocês estão vendo no fundo nessas fotos também se parece muito com um lugar que se retrata no primeiro vídeo que vimos no meio de tudo isso, o que assim, eu acho que não é só uma coincidência. Essa história em si se começa com o R fazendo o seu café da manhã, onde que às 9h51 podemos observar ele fazendo um típico ovo. Mas como podemos observar de fundo, ele parece fuçar um pouco mais do seu passado e as coisas que acabaram chegando do correio, onde ele acaba encontrando alguns tipos de bilhetes, ou melhor, cartas, o que deixa ele tão preocupado ao ponto de ele deixar até mesmo o ovo queimar em certo ponto. E claro, o R até mesmo acaba se queimando no meio dessa brincadeira, onde ele mesmo fala que ele tá ficando com a cabeça muito cheia por causa de seu passado, e decide ir dar uma volta e ver a sua amiga, que se retrata de uma cachorrinha que tem ali perto, ou melhor, de seus vizinhos à volta. Mas uma coisa estranha e meio suspeita que ele diz aqui é que os vizinhos nunca estão por perto, e como eles não estão por perto, ele acaba alimentando ela de vez em quando. Mas de repente se corta para as 2 da manhã.
quando de repente R acaba acordando assustado sem nem se lembrar exatamente do porquê. Então ele decide ir ao banheiro e algo bizarro acontece. R então decide ligar para sua irmã, perguntando se os remédios que ela tinha mandado para ele tinham algum tipo de efeitos colaterais, pois o que acabamos de ver se tratava de sua gengiva sangrando sem eles mesmos saber o motivo, mas que não teria motivo dele se preocupar que fora isso ele estaria bem. Mas algo curioso que ele cita aqui também um pouco sobre o seu passado, onde cita que acabou encontrando a sua antiga câmera de sua mãe, onde ela tirava fotos e registrava momentos. E nisso até teve um momento caloroso onde lembrou de uma visita que ambos tiveram em um museu. Mas algo triste logo em seguida ele fala que desde que ele viu as fotos e essas coisas em si, os pesadelos têm piorado e que a cabeça dele não está aqui em nenhum momento e que isso só tende a piorar, pois ele estaria vendo as coisas dos sonhos até mesmo quando não está dormindo e que ele está com muito medo que isso se torne algo muito mais intenso. Please. Please call me back. Don't look so blue. Your mom is here to smile for you. Esse vídeo aqui começa num tom bem diferente do que acabamos de ver, com R sorrindo e feliz, falando até mesmo que agora que ele estava vendo uns vídeos na internet que estavam o alegrando, ele até mesmo pensou em fazer uns sketch ou esboços de seus desenhos e postar na internet, porque viu que o povo tinha gostado da última vez e isso deixaria até mesmo ele feliz. Mas tudo isso muda na madrugada do mesmo dia, onde ele afirma estar ouvindo coisas lá fora, alguma coisa bastante grande. Este próximo vídeo se começa com uma informação bem bizarra, com o R falando que ele não consegue dormir há no mínimo 2 dias, e que aquela coisa, seja lá o que for, só vem à noite. E como aparentemente a polícia não iria ajudar muito e ninguém estava acreditando muito na história dele, ele iria provar que isso era real, gravando seja lá o que for a criatura durante a noite. E é isso que ele faz. E assim ele sai a cerca das 1 da manhã, onde ele fala onde tudo isso tem sido mais comum acontecer, e até mesmo se questiona falando que provavelmente isso não é uma escolha inteligente. Mas aqui também podemos ver que a sanidade de R está aos poucos se desfazendo, pois aqui ele começa a falar um pouco mais sobre como a vida deveria ser feliz, mas para ele nunca foi, pois desde pequeno ele parece ter vivenciado algo muito triste e principalmente com o trauma da morte da própria mãe. Mas mesmo que seja um trauma muito grande, ele não parece se lembrar claramente do que aconteceu, pois ele mesmo até cita algo bem esquisito no meio disso, falando que seja lá o que for, aquela coisa levou a mãe dele. E é isso que iremos descobrir em breve. E se corta pelo que parece R ter adormecido, pois no meio da madrugada acho que finalmente ele encontrou algum pouco de paz. Mas isso é interrompido com algo no meio da mata. Seja lá o que estivesse no meio daquela mata, acabou não atacando R, não
não se sabe exatamente ainda por quê, mas que de fato tem alguma coisa. Pelo que podemos ver pela silhueta, se trata de um Triceratops, ou algo assim. Mas por que exatamente teria um dinossauro em volta da casa de R e por que ele estaria sondando e rondando a casa dele? Isso é algo que vamos descobrir mais para frente. E neste próximo capítulo se corta para Ana e R tendo uma discussão durante a ligação, pois Ana fala se perguntando por que ele ligou para a polícia uns certos dias atrás, e ele começa a falar sobre tudo que ele tem vivenciado nesses últimos dias, e nisso eles acabam discutindo, e aqui ela mesma fala que está voltando para casa logo e que irá contar muitas coisas para ele. I have a plan. That thing has to come from somewhere, right? So I'm gonna follow it, and this time I'm gonna make sure to get it on camera. Then I'll go straight to the police. They killed my mom. I remember now. Those yellow eyes staring at me through the window. My nightmare. My monster. What's that? Anna? Who are you? Anna, I did it. I got my nightmare on camera. History. There's something outside the house. What? These yellow eyes. These yellow eyes are just staring at me. That's not possible. I'm sorry. Anna. I was helping you. Anna. Old cowboy. Anna.
Mas por algum motivo ele conseguiu de alguma forma fugir no meio daquilo tudo, e para quem não entendeu, aquela coisa que possivelmente matou a Ana estava brigando agora com o Triceratops, não sabemos exatamente o porquê, mas ao longe ele observa um policial, que iria agora ajudar. Property of Tricon Chemical. Esta é o que se encontra na descrição deste vídeo, que todas as gravações e vídeos que vimos até agora sobre essa história seriam agora desta empresa. Que claro, faz muito sentido estar envolvendo como empresa, pois tudo isso que se envolve o R e está acontecendo à volta dele não é algo normal, e é isso que iremos descobrir agora. E este capítulo já começa de uma forma bem bizarra e diferente, pois pelo que parece o R agora estaria em um tipo de interrogatório, onde aqui uma tal de Shelley começa a fazer algumas perguntas em relação à irmã dele e sobre o seu passado. E dá pra ver que o R está muito preocupado com a sua irmã, perguntando se ela está bem e se teria alguma novidade dela. Mas essa tal de Shelley fala que sim, que ele não teria que se preocupar. Coisa que assim, pelo que vimos da última vez, trata-se claro de uma mentira. Mas agora fica o X da questão, o que é exatamente essa empresa e o que ela tem a ver com tudo isso? E por qual motivo eles teriam até mesmo que mentir sobre relação à irmã de R para que ele não se preocupasse? E o interrogatório continua, dizendo que eles encontraram ele nocauteado no chão, quase como se estivesse desmaiado, onde ele fala que não, que ele foi nocauteado, e assim nos mostra até mesmo como se trata o rosto de R nesse momento, que dá pra ver que não foi uma pancada nada leve. Mas se você presta um pouco de atenção no meio dessa conversa, você percebe que essa tal de Shelley sempre tenta desmentir as coisas que aconteceram com ele, e até fala que pelo que parece ele estava correndo dos tipos de dinossauros, onde aqui R reforça que não são dinossauros, e sim monstros, os seus pesadelos. E quando se retrata de pesadelos, nós vemos que isso é verdade, pois essas coisas têm atormentado nos seus sonhos e até mesmo na vida real há muito tempo, a ponto do menino ficar paranoico por muitos anos. E mesmo sem ele saber o motivo, ele sabia que tudo que ele sente é real, que tudo aquilo era real de alguma forma e que tinha alguma coisa por trás de tudo isso. E o principal, isso é algo desde a infância, coisa que ele mesmo confirma que não consegue se lembrar muito bem ou do porquê, apenas que era real. E é isso que se é reforçado logo em seguida. Mas essa doida da Shelley meio psicopata da vida quando fala das criaturas e ele fala sobre os tais monstros, ela só começa a rir, quase como se aquilo tudo fosse uma piada para as pessoas por trás disso tudo. E R, claro, incomodado com tudo isso, fala que não é mentira e que ele tinha tudo gravado em sua câmera. Mas aqui Shelley, muito provável, mete outra mentira, falando que quando a polícia e eles encontraram o corpo dele na rua, não se tinha nenhum tipo de câmera por perto, apenas ele. E após mais umas perguntas, eles falam que o R ainda não pode ir embora, que teriam que fazer uns testes nele para ver se estava tudo bem. E que claro, tudo isso também não se trata de uma mentira, e principalmente com ele falando sobre a irmã, falando que ela também estava naquele local. Ok, agora a parte que eu irei falar para vocês é uma coisa que explica muitos desfechos que estão acontecendo aqui, e principalmente o que está de fato acontecendo em volta com o R, pois agora iremos para o dia 31/7 de 1993. Aqui somos apresentados a Homer Staff, que começa a falar algo muito específico e estranho sobre as almas das pessoas, e que os experimentos deles não seriam moralmente aceitos. Então, pelo que temos agora é que ele se trata de um cientista, mas que provavelmente faz métodos meio estranhos e esquisitos para a sua pesquisa. E vocês devem estar se perguntando o que exatamente seria essa pesquisa? Muito simples. E se você misturasse o DNA humano com répteis do passado? Ou melhor, com dinossauros. Isso é uma pesquisa que com certeza deve ser muito perigosa de se fazer e que nenhuma empresa estaria disposta a correr esse risco, tirando uma, essa que vocês ouviram o nome no passado, que se trata da própria Tricon Chemical. Agora voltamos para a entrevista com R, onde aqui eles iriam estar se perguntando o que seriam esses desenhos que a polícia, entre muitas aspas, acabou encontrando em sua casa. E ele se explica que esses seriam os seus pesadelos, ou melhor, monstros. E pra mim, de verdade, esses desenhos são algo muito bizarro, pois imagine você vendo essas criaturas até mesmo durante o dia, pois uma coisa que confirma no meio dessa conversa, que ela se pergunta para o próprio R, é se ele vê essas coisas mesmo quando está acordado. E ele só confirma que sim. E assim a entrevista continua, falando um pouco mais sobre os desenhos do próprio R. Testes em adultos não funcionam. Confie em mim, eu já tentei. Tudo que você consegue no máximo é uma casca vazia vivendo um desejo profundo na melhor das hipóteses. Nós precisamos de algo melhor, algo mais jovem. Algo que a gente poderia conversar e estabilizar com o tempo, onde dessa forma isso poderia estabilizar melhor na idade adulta.
eu estou sugerindo uma proposta para ela. Eu só preciso que ela diga um sim. E a proposta, onde a pessoa precisava dizer apenas um sim, era para uma mãe que tinha 2 lindos filhos, que no final, já sabemos o que aconteceu. Após isso, se volta para R, onde aquele mesmo diz que está cansado de tudo isso e que quer ver a sua irmã logo, pois ele já está aqui há cerca de 4 dias. Mas ela começa a fazer algumas perguntas em relação à sua família, onde ele cita que é só ele e a irmã dele, mas ela começa a falar sobre a mãe, e neste momento R até mesmo começa a chorar, pois tinha algo no meio de tudo isso. Eles acabaram encontrando a câmera perdida da própria mãe de R. Mas que eles ainda estavam recuperando e tentando achar o cartucho de memória, pois aqui eles acabaram não encontrando, mas que agora seria uma chance deles verem os monstros que o R gravou. Oh no! She pulled the plug, not after how far I've come, and for what? Motherly instincts! Please, if our children knew what she's done, she'd be a monster. I have a plan, but I need you to promise me something first. How are you feeling? E aqui já se corta novamente para R, onde aqui ele já está cansado de tudo isso e que pergunta se finalmente ele poderia ir ver a irmã. E eles dizem que sim, mas que antes eles conseguiram recuperar as fotos das câmeras e que eles conseguiram ver as criaturas. Mas antes disso, eles começam a mostrar algumas fotos de sua infância. Mas R percebe algo meio bizarro no meio disso. Ou melhor, que eram fotos que com certeza não estavam naquela câmera. E nisso R começa a discutir com a própria Shelly que estava entrevistando ela, pois ela acaba comentando que todas as alucinações não se passavam das estátuas de dinossauros, mas R falava que tudo aquilo era real, até que ela simplesmente associa, falando que devido às alucinações que ele tinha, Anna estava morta. O que de fato realmente aconteceu e nós vimos nas fitas passadas, mas aqui ela fala que quem matou a Anna foi ele, que devido à forma que encontraram ele estava pirando e alucinando, e com isso acabou matando a própria irmã, o que sabemos, claro, que é mentira. E neste próximo episódio estaremos agora na visão da própria Shelly, observando o paciente 10, que esse seria o próprio R, que agora descobrindo a própria morte da irmã e que infelizmente ele acredita que foi ele mesmo que causou, estaria com a mente quebrada. E além de tudo isso, R também estaria passando por um processo muito doloroso, que seria o processo de piritização, onde aqui piritas estariam literalmente nascendo no corpo e substituindo partes. E além de estar acontecendo tudo isso com R, na gravação no dia que encontraram ele nocauteado, podemos ver a gravação envolvendo esse Triceratops, que eles não quiseram eliminar de imediato, pois ele parecia ter algum tipo de ligação com R. Se você junta alguns pontos ali aqui envolvendo os primeiros experimentos e o fato da mãe do R ter morrido, podemos concluir que esse Triceratops se trata da própria mãe dele, que tentou o proteger no meio de tudo isso, por isso que ela mesma ficava em volta de sua casa, para de alguma forma, mesmo que sem consciência, tentar proteger os seus filhos. E aqui ela se explica um pouco mais também como funciona esse processo, digamos, de DNA no corpo de R, que funcionaria como um processo semelhante à piritização. Mas aqui, após inserir o DNA de dinossauro, o corpo da pessoa iria começar a se decompor e até mesmo as suas células, e assim formando aquela perita que vimos no corpo de R. E este, claro, é um processo que vai doer muito, pois imagina os seus ossos se revestindo de perita e saindo para fora. Isso com certeza não é algo legal de se imaginar. R agora sofre, pois além das escamas estarem saindo do seu corpo e literalmente abrindo seus ossos por dentro, as escamas teriam que ser removidas manualmente, pois diz que se não fosse isso, em cerca de 2 semanas ele já teria o corpo inteiro por peritas, e que ele também não parava de ganhar massa e crescer. E isso que vocês estão vendo no fundo é uma tentativa fútil dela conversar com R depois de tudo isso, onde aqui podemos ver que R não responde nenhuma pergunta,
que se trata apenas de uma casca vazia com muita dor. E ela até mesmo comenta sobre este pedaço de perita enorme que estaria no meio da mesa, que se retrata de um Triceratops que foi morto recentemente. Eles tinham acabado de matar a mãe de R. E nesse mesmo take ela começa a falar sobre a sua mãe e, digamos, a relação paterna, e até mesmo o motivo de pessoas, ou melhor, crianças, gostarem tanto de dinossauros, porque isso é tão fascinante para eles, e que é disso que se retrava o próprio estudo. Mas tudo isso não funcionava mais. R não passava apenas de uma casca vazia, que agora estava sofrendo uma grande mutação, e que traria agora muitas consequências. E pelo que parece, o experimento tinha sido de certa forma bem sucedido, pois R estava de fato se transformando em um dinossauro ou em uma criatura, e ainda mantinha a sua consciência. Mas aqui, enquanto ele fugia, podemos observar um lugar bem familiar. Aqui se retrata do parque, onde até mesmo ele visitou quando era mais novo com a sua irmã, a daqueles das fotos que vimos mais cedo. E você deve se perguntar por que um parque estaria tão perto de um lugar que possivelmente deveria ser um experimento criminoso ou até mesmo ilegal. Muito simples, minha gente, porque isso aqui não se trata de um parque comum. Isso aqui não são apenas estátuas de dinossauros, mas sim pessoas. Foram os primeiros experimentos que eles deixaram expostos ao ar livre e não conseguiram se lidar ou pelo menos sobreviver ao processo de piritização, os transformando em verdadeiras estátuas. R então é acordado após cair do desfiladeiro pelo aquele cachorrinho que era seu amigo no meio da vizinhança. E aqui descobriam uma triste verdade, que até mesmo a sua casa ficava dentro do laboratório. A vida dele sempre foi uma mentira. Tudo isso sempre foi um experimento. O bairro dele era uma mentira, a casa dele era uma mentira, a vida dele era uma mentira. E até mesmo a sua irmã mentia para ele, dizendo que ela estava viajando fora e que ia passar alguns meses, mas provavelmente ela estava até mesmo ajudando a própria empresa, pensando que de alguma forma ela conseguiria impedir esse experimento de ir para frente, que infelizmente conseguimos saber que nada adiantou, pois ele vai para a casa de Ana e encontra tudo bagunçado e cheio de sangue no chão. E encontra também o chapéu de sua irmã, junto de um DVD escrito R. Ana, através deste DVD, conta tudo para Rex, que agora ele deveria ter o direito de saber a verdade. A mãe dele trabalhava para uma empresa chamada Tricon Chemical, que trabalhava com bioengenharia focada em ressuscitar espécies extintas. E aqui ela mesmo cita que a mãe deles fez coisas que ela sabe que não ficaria orgulhosa, e ela tentou colocar um limite no meio de todo esse caos e desumanidade que tinha por eles, pelos seus filhos, e que de fato Rex, quando era mais novo, não vivia nos parques e que quem decidiu levá-los aí foi a sua própria mãe, o que na época ele, sendo uma criança, com certeza deve ter amado muito. Até que de repente veio aquele homem e levou a mãe dele embora, para que assim esse fosse, sem ele saber,
a última vez que ele a veria. Ana lamenta muito não ter contado tudo isso para ele antes. Ela lamenta ter sido cúmplice do seu sofrimento e ter visto tudo isso sem contar a verdade para ele. Que ela sempre será sua irmã e ele sempre será seu irmão. E que independente do que aconteça, ela sempre estará lá para ele. Dearest Rex, don't look so blue. Your mom is here to smile for you. Darling Rex, with eyes so blue, your sleepy time is overdue. So little Rex, go drift away. Your mom is here to keep you safe. Little Rex, go drift away. Your mom is here to keep you safe. E assim, meus amigos, se finaliza Hollow Birds. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa história que eu amei de verdade contar aqui para vocês. Pois uma das coisas que fez eu de verdade querer contar essa história aqui é que essa foi uma história que me pegou muito de surpresa. Pois uma das primeiras coisas que eu falei quando era mais um análogo de horror envolvendo dinossauros, eu pensei que seria algo a mais como o Jurassic Park da vida que estamos tão acostumados. Mas, felizmente, eu estava muito enganado. Pois isso aqui me trouxe a sensação dos primeiros Analog Horrors que eu conheci, tipo, por exemplo, The Mandela Catalogue ou até mesmo Gemini Home, que me trouxe uma história que eu de verdade fiquei muito intrigado e queria saber cada coisa que acontecia, coisa que eu não sentia há muito tempo vendo Analog Horror como está hoje em dia. Por isso eu já lhe peço de coração que se você gostou de toda essa obra, não esqueça que o canal original e os créditos eu sempre deixo tudo aí embaixo, como também o vídeo que me fez conhecer essa obra e os links. Eu espero também de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, pois como devem imaginar, esse vídeo deu bastante trabalho, mas eu amei cada detalhe e ponto dessa história que eu acabei falando aqui. Eu espero mais ainda que se vocês puderem estar deixando seu gostei e se inscrevendo nesse canal por aqui, isso me ajudaria muito mais. Se vocês quiserem estar comentando também alguma sugestão do próximo vídeo, para quem sabe não vire tema da próxima semana. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.